Glória a Deus. Bem, meus queridos, nós estaremos iniciando a nossa conferência Identidade. E o nosso tema de hoje é o falar em línguas e os dons do Espírito como experiência. É muito bom estar com os irmãos. Já tivemos um momento de adoração, um momento de oração, e a presença do Senhor se faz em nosso meio, né, pastor Neto? É maravilhoso. Eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias na primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, primeira aos Coríntios. Então eu vou transmitir o conteúdo para os irmãos, depois eu vou encerrar a gravação e deixar vocês perguntarem, se vocês quiserem interagir ou perguntar algo, compartilhar uma experiência, em nome do Senhor Jesus. E aí, nessa hora das perguntas, a gente já pode tomar um cafezinho, tomar um refrigerante, né, Levizinho? Animado? Tá bom, então. 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 2. Somente o verso 2. Vou contar até 3. Na verdade, eu vou ler e depois eu peço que os irmãos leiam segundo a sua tradução. Diz assim: porque o que fala em línguas desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Vou contar até 3 e deixar que os irmãos leiam na tradução que você está usando. 1, 2, 3. Pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus. Visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Amém. Glória a Deus. Bem, então o nosso tema, ele fala a questão do falar em línguas e os dons do Espírito como experiência. Vale a pena, antes de eu começar a passar os slides, esclarecer aos irmãos que não são todas as igrejas que buscam a experiência do falar em línguas. Então, o falar em línguas foi uma experiência que ocorreu em Atos dos Apóstolos, no chamado cristianismo primitivo. No entanto, nós vamos ter períodos do cristianismo. O cristianismo primitivo, ele é contado do século I ao século IV depois de Cristo. E entre esse período ainda nós temos o chamado cristianismo patrístico. Quando inicia o cristianismo medieval, quando a Igreja Católica assume o cristianismo, depois de Constantino, o concílio de Nicéia, que nós já até estudamos na teologia, não é isso, Esther? Aí não tem mais a busca do falar em línguas. Todo o cristianismo medieval, do século IV depois de Cristo o século XVI, o cristianismo romano não busca o fenômeno de falar em línguas. E aí, o cristianismo romano insere várias questões na sua dogmática, como o dogma da perpétua virgindade de Maria, a ascensão de Maria, a missa do sétimo dia, o purgatório, o limbo, né? Porque se uma criança morresse, ela não ia para o purgatório. A Igreja Católica dizia que ia para o limbo. E se uma pessoa que não fosse fiel o suficiente para ir para o céu e nem ruim o suficiente para ir para o inferno, essa pessoa ia para o purgatório. E a história do cristianismo medieval diz que ninguém ia para o céu. Sempre alguém que tinha que ir para o purgatório, porque depois eles vendiam como você tirar a pessoa do purgatório. Por apenas uma oferta de alguns valores ali, você podia abreviar o tempo de vida de alguém no purgatório ou tirar alguém do purgatório. E essas heresias geraram a reforma protestante. Nós vamos ter Martinho Lutero refutando o dogma do purgatório, da indulgência. O Lutero, ele abre uma fenda auxiliando que o cristianismo ele pudesse ser não mais manipulado ou debaixo da tutela do Império Romano ou da Igreja Romana. Lutero contribuiu para que a Igreja Reformada, que já existia alguns pré-reformadores, mas que a Igreja Reformada pudesse ter voz. E aí nasce a Igreja Luterana,
nasce a igreja presbiteriana, nasce a igreja batista e no século XVIII nasce a igreja metodista, que também não buscavam o fenômeno de falar em línguas. Aí vale a pena esclarecer, queridos, que o fato de alguém não falar em línguas não quer dizer que essa pessoa não tem o Espírito Santo. Na teologia reformada, entende-se que o Espírito Santo, ele atua na vida de uma pessoa no ato da conversão. Então, a partir do momento que uma pessoa abre o coração para Deus, quem conduziu essa pessoa a abrir o coração para Deus foi a obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo atua sobre a vida dessa pessoa, aperfeiçoando essa pessoa em outros aspectos do cristianismo. Então, o falar em línguas é um fenômeno que será buscado depois. Percebam, queridos, que passou vários séculos e muitas igrejas reformadas não buscaram a experiência do falar em línguas. Nós vamos ter em 1900 um pastor metodista por nome de Charles Fox Parham. 1900, Charles Fox Parham, lendo o livro de Atos dos Apóstolos e dizendo que a experiência do falar em línguas poderia ser possível para a época dele. Em 1905 ele monta uma escola chamada Betel e começa a ensinar que o falar em línguas era possível. E um negro chamado William Joseph Seymour aprende essa doutrina, essa pneumatologia, que seria uma pneumatologia pentecostal, e Seymour leva essa doutrina para a Califórnia, o chamado Avivamento da Califórnia, da rua Azusa Street. 1905, Seymour está falando sobre o falar em línguas e pessoas estão vivendo essa experiência do falar em línguas, né? Então, o Charles Fox Parham, ele trabalha que a experiência do falar em línguas seria o batismo com o Espírito Santo. O Seymour reproduz essa ideia e em 1910, no mês de novembro, Gunnar Winder, que era um pastor batista, desembarca aqui no Brasil e reproduz essa doutrina também, ensinando, como ele tinha aprendido com Seymour e Seymour com Parham, que o falar em línguas era a evidência do batismo com o Espírito Santo. Então essa doutrina, ensinada por Parham, por Seymour e por Gunnar Winder, foi o pivô do chamado cristianismo pentecostal aqui no Brasil no ano de 1910. Isso gerou uma expulsão, uma exclusão, porque Gunnar Winder e Daniel Berg incendiaram a primeira igreja batista do Belém do Pará com essa doutrina. E como os irmãos batistas não tinham esse costume, o pastor Raimundo Nobre, ele pediu para que as pessoas que aderiram ao falar em língua se colocassem de pé. E a história do movimento pentecostal aqui no Brasil diz que 17 pessoas se colocaram de pé, juntamente com Gunnar Winder e Daniel Berg. E aí o pastor Raimundo Nobre excluiu todo mundo. Excluiu as 17 pessoas, Gunnar Winder e Daniel Berg. Esses excluídos da igreja batista foram para uma rua chamada Cirqueira Mendes, lá no Belém do Pará mesmo. E ali começaram a fazer cultos e a intensificar a experiência do falar em línguas. E a ensinar que o falar em línguas seria o batismo com o Espírito Santo. Então, o pentecostalismo interpreta que o falar em línguas é o batismo com o Espírito Santo. Eles até entendem, como os reformados, que o Espírito Santo atua na vida do cristão quando esse abre o seu coração para Deus. Quem conduz é o Espírito Santo, porque a pessoa por ela mesma teria dificuldades de abrir o seu coração para Deus. Então o Espírito Santo bate até que essa pessoa abre a porta do coração, o Espírito Santo conduz essa pessoa à conversão e o Espírito Santo já atua. E o falar em línguas? O falar em línguas no pentecostalismo é uma espécie de revestimento a mais. É uma pessoa que tem uma experiência com o Espírito Santo um pouco mais intensa e acaba falando em línguas, e no pentecostalismo isso é visto como batismo com o Espírito Santo. Falou em línguas, batismo com o Espírito Santo. Aí eu só queria, fazendo essa introdução,
deixar claro que tanto na teologia reformada como no pentecostalismo, o Espírito Santo atua no ato da conversão. Na teologia reformada não se busca a experiência do falar em línguas. No pentecostalismo se busca a experiência do falar em línguas. Como a Kairos, ela é uma igreja reformada, mas ela também é uma igreja carismática, então nós entendemos que o falar em línguas é uma experiência com o Espírito Santo, que algumas pessoas podem viver quando buscam. Então é algo muito individual e particular do Espírito Santo, porque entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e distinta do Filho. É o conceito trinitariano que nós na Kairos somos também trinitarianos, acreditamos na Trindade. Então o Pai, ele tem uma obra, ele criou todas as coisas. O Filho, ele nos religou com Deus através do seu sacrifício. E o Espírito Santo, ele está atuando, porque Jesus disse: eu vou e rogarei ao Pai que vos envie outro Consolador. Então nós entendemos que nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo está atuando. O Espírito Santo está nos auxiliando. Ali de madrugada, às vezes ele nos acorda, dá um peteleco no nosso dedão e fala: acorda e vai orar, vai interceder. Às vezes nós podemos ter um sonho que não é um sonho de barriga cheia. É algo que o Espírito Santo está tentando falar conosco. E nós vamos ver no estudo de hoje que o apóstolo Paulo, ele admoestou a igreja de Corinto, porque parece que eles viveram essa experiência do falar em línguas, e ali ele estava norteando a igreja como eles deveriam se comportar mediante essa experiência. Então vale a pena dizer, queridos, que aqui na Kairos, nós entendemos que o falar em línguas é uma experiência com o Espírito Santo, e qualquer pessoa pode viver essa experiência, e não há método. O método é você orar e pedir, porque algumas pessoas, eu não sei se o pastor Ailton já ouviu essas coisas, mas eu já ouvi pessoas dizendo que se você quiser falar em línguas, você tem que ficar glória, 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 glória. Depois de meia hora que você fazer isso, a língua vai enrolar mesmo. Então, esse falar em línguas é complexo, porque é algo que nós vimos aqui que fala em espírito e em mistério. Não dá para entender o que é, a não ser que haja interpretação. E nós vamos ver sobre isso. Então, o falar em línguas é uma experiência com o Espírito e que pode ser vivida por qualquer cristão da atualidade. Isso eu acredito que nós nos diferenciamos de uma igreja reformada tradicional. Porque uma igreja reformada tradicional não busca a experiência do falar em línguas e alguns nem acreditam. Mas, queridos, eu tenho essa experiência, a pastora Marinalda tem essa experiência, e seria estranho para mim negar essa experiência. O pastor Ailton também tem essa experiência, né? Eu já tive experiência até de ir no monte, Esther. Não sei se vocês já tiveram, e de ver graveto acender. O senhor já teve essa experiência, pastor? E uma vez, conversando com o pastor presidente, ele disse: esse pessoal fica indo para o monte e não vê que é o reflexo da lua que está acendendo o graveto. Cara, uma explicação meio maluca, porque para quem já teve essa experiência, não tem como. Acontece, de repente o negócio acende e fica parecendo um vagalume. E aí, queridos, não tem como para mim negar isso. Eu entendo que a Kairos, ela é uma igreja reformada porque nós estamos na base da teologia da reforma. Ou seja, somente a fé, somente as escrituras. Então, na Kairos, não tem esse negócio de mulher ter que usar véu, mulher não pode usar calça, homem não pode usar short, porque nada dessas bobagens tem a ver com a Bíblia. Então, se não tem a ver com a Bíblia, não tem a ver com a Kairos. Por isso, nós queremos trabalhar somente a fé, somente a Escritura, solo fide,
Solo Escritura, que são as bases da reforma. Somente a graça, somente a fé, somente a Bíblia. Então a Kairos é uma igreja reformada, a minha formação é reformada, mas eu entendo que o falar em línguas é uma experiência que pode ser praticada e vivida por qualquer pessoa. Qualquer pessoa, independente se tem um mês de cristão ou se tem 20 anos. Independente se é negro ou se é branco, se é rico ou se é pobre, porque aí é a pessoa que vai buscar e o Espírito Santo que sabe se vai dar essa experiência ou uma outra experiência. É uma coisa particular do Espírito Santo. Então, a obra do Espírito Santo, agora estamos aqui passando os slides, quem estará assistindo não vai ter como projetar para vocês, mas nós vamos aqui pedir para os nossos irmãos lerem. Quem pode ler o 1? Não precisa não, porque de todo jeito a imagem não está pegando bem. Está tranquilo. A obra do Espírito Santo em nós. 1. Nos conduz ao novo nascimento. 2. Altera nosso caráter. 3. O Espírito Santo, comunidade Kairos. Então, primeiro, queridos, a obra do Espírito Santo em nós. Nós acreditamos que o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e distinta do Filho. E que, conforme nós buscamos a Deus, nós recebemos a virtude do Espírito Santo. E o que essa virtude faz? Nos conduz a um novo nascimento. O Senhor Jesus, ele chegou a dizer: ô Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. É necessário nascer de novo. E o que é nascer de novo? Nascer de novo é ter caráter transformado, irmãos. Esse é o grande X da questão. É permitir que o Espírito Santo nos quebre e nos faça de novo. Como um oleiro quebra o vaso, molha e daquela argila faz um outro vaso. E isso é difícil, porque às vezes nós somos cheios dos nossos quereres, das nossas indagações, dos nossos pontos de vista. Só que às vezes o nosso ponto de vista não é o ponto de vista do Espírito Santo. Pode ser que ele olhe para o nosso caráter, que a gente pode ser aquela pessoa colérico, que a gente toma uma fechada no trânsito e já quer xingar a mãe do cara que nos fechou, e aí o Espírito Santo parece que ele vem e diz: meu, aí é complicado, porque de repente você vai domingo pregar lá na igreja dessa pessoa que você xingou a mãe. Aí o camarada vai olhar e fala: ah, o pastor é daqueles que gosta de dar uma xingadinha no trânsito. E aí tem um negócio, queridos, que diz assim, que o bom testemunho vale mais do que 1000 palavras. Algumas igrejas pentecostais, elas buscam não somente o fenômeno de falar em línguas, elas buscam manifestações. E eu entendo que são manifestações de forma demasiada. Nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo, ele chega a dizer que se você fala em línguas, você se auto-edifica. Se você fala em línguas e essas línguas são interpretadas, a igreja é edificada. Então, se por exemplo, nós temos um irmão que ele está falando em línguas, só que se não tem interpretação, não precisa chamar a atenção. Não precisa ficar fazendo o avião, o helicóptero, não precisa chamar a atenção. Por quê? Porque quem fala em línguas se auto-edifica. Às vezes ele está falando em línguas, o Espírito Santo está edificando ele no particular. A igreja ela é beneficiada quando há interpretação, porque Paulo diz que é uma profecia, a interpretação das línguas edifica a igreja. Então isso também diferencia, porque muitas igrejas pentecostais, elas trabalham a linha de que, olha, você que tem o final do RG 3, 4, 5, né, vamos para o avião, para o helicóptero e etc. Claro que tudo com ordem e decência, né? Se uma pessoa vir participar de um culto aqui conosco e tiver esses costumes, dependendo da situação, eu particularmente, um dos pastores vai conversar com essa pessoa e dar alguns conselhos, né? Porque eu já vi situações da mesa da ceia estar arrumada, a pessoa meter a mão, derrubar tudo e depois dizer que o Espírito Santo tomou ela e ela não se conteve.
Então, isso aí para mim é meio heresia, porque quando o Espírito Santo atua, não é uma possessão demoníaca. Possessão demoníaca, o possesso, ele perde conta da mente e do corpo. O gadareno não tinha domínio da mente e do corpo. E quem já teve experiências com exorcismo, o senhor já teve, pastor? Acredito que sim, né? A pessoa que estava possessa sabia o que ela estava fazendo? Geralmente o possesso não tem controle da mente e do corpo. E quando aquele ato de exorcismo é terminado, você pergunta para ela: fala Jesus, onde você está? Aí se ela foi liberta, ela tá, mas o que eu estou fazendo aqui? Ela fica meio perdida. O Espírito Santo não atua com possessão nesse aspecto, de tomar conta da mente e do corpo, porque sobre nós vem a virtude do Espírito Santo, e nós temos consciência, irmãos. Então não adianta fazer o avião e derrubar alguém e dizer que foi o Espírito Santo, que é heresia. Tá? Então a nossa ideia do Espírito Santo, primeiro, é que ele vai nos conduzir ao novo nascimento. E isso não tem a ver com fazer helicóptero, fazer avião ou revelar o final 3 do RG. Isso tem a ver em deixar o Espírito Santo quebrar o nosso mau caráter e nos conduzir a um caráter que o Senhor quer que tenhamos. Novo nascimento é deixar o Espírito Santo moldar o nosso caráter. 2. Altera nosso caráter, é o mesmo, né? Novo nascimento, alterar nosso caráter, Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, né? Então, é amar, porque tem gente que é fogo. Na igreja ele é todo no terno, só que é brigado com a irmã, é brigado com o irmão, faz 3 anos que não fala com a mãe e é brigado com o pai. Você fala, eita pega, mas isso é cristão mesmo, hein? Então é meio complexo, irmãos. Tem que deixar o Espírito Santo moldar. E aí ele diz, amor, gozo, ou seja, cristão tem alegria, né? Cristão se reúne com os familiares, cristão joga dominó com os familiares e não toma lambreta não, pastor. Dá lambreta. Cristão tem gozo, cristão tem alegria, amor, gozo, paz, busca pacificidade, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é difícil, que é o tal do domínio próprio, né? Quando a pessoa pisa no seu pé, você olha para ela e você fica doido para chamar ela no rodo, mas você se segura, conta até 10 e... Não, Senhor, obrigado, porque antes... Isso aconteceu com Pedro. Tem crente Pedro, viu, irmãos? Tem cristão Pedro. Por quê? Quando os soldados romanos pegaram Jesus, Pedro desembanhou a espada e já cortou a orelha do soldado Malco. O Senhor foi lá, resolveu a situação e ainda admoestou Pedro. Depois, na descida do Espírito Santo em Atos 2, Pedro se levanta novamente, pastor. E eu acredito que algumas pessoas pensaram ali, alguém vai ficar sem a orelha aqui, porque Pedro se levantou. Mas agora ele estava mudado, porque ele ministrou e quase 3.000 almas se converteram. Ou seja, mudança, tá? Então, nós entendemos que o Espírito Santo, ele nos conduz a um novo nascimento. E qual é a evidência? Ele altera o nosso caráter. Ele nos faz viver o caráter de Cristo manifesto pelos frutos do Espírito. E aqui nós temos o Espírito Santo na comunidade Kairos, que é isso. Entendemos que o Espírito Santo evidencia em nós novo nascimento. Entendemos que o Espírito Santo evidencia novo caráter. Entendemos que o Espírito Santo nos conduz ao arrependimento. Ou seja, ele vai conduzir alguém que está com o coração fechado para Deus ao arrependimento. E essa pessoa ela vai ser quebrantada pelo Espírito Santo para entender que ela precisa de Deus. Então quem faz isso? O Espírito Santo. Entendemos que o Espírito Santo conduz a pessoa à conversão. E o que é a conversão? É andar com Cristo. É colocar Jesus no dia a dia, é colocar Jesus no nosso cotidiano.
O Espírito Santo, Paulo disse que ele também intercede com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26 e 27. Quando diz que o Espírito intercede por vós com gemidos inexprimíveis. E o que seria isso? No momento da nossa fraqueza, que às vezes nós queremos fazer alguma bobagem, o Espírito Santo está lá intercedendo. Mesmo nas nossas fraquezas, Ele está nos fortalecendo, porque Ele sabe que somos falhos. E Tiago 4,5 ainda diz que o Espírito Santo tem ciúmes. Isso é interessante, né? O Espírito Santo ter ciúmes de nós, ou seja, parece que Ele entende quando parece que nós estamos nos relacionando com pessoas que serão tóxicas, com pessoas que atrapalharão a obra de Deus na nossa vida. O Espírito Santo parece que ele fica enciumado, segundo o que diz Tiago, querendo dizer, se toca, né, meu irmão? Você pode seguir a paz com todos, mas você tem que influenciar e não ser influenciado. Ou seja, eu posso buscar a paz com qualquer um, eu posso colar na roda de qualquer pessoa, eu posso abraçar qualquer pessoa, irmãos. Só que eu não preciso fazer o que as pessoas estão fazendo, para dizer que eu respeito aquela pessoa. Eu acredito que é isso que a palavra quer dizer. Você pode se enturmar com qualquer galera de qualquer tribo e cumprimentar e respeitar pessoas que fazem qualquer coisa, mas você não pode se deixar ser influenciado pelas trevas. A luz do Espírito que está em você precisa influenciá-los. E aí o Espírito Santo vai ter ciúmes se você não entender isso. O Espírito Santo efetua experiências individuais e pessoais com cada cristão. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, tem cristão que tem sonhos. E a pessoa sonha e não é um sonho que ela comeu a feijoada e dormiu e sonhou. Às vezes são sonhos que são revelações. Salomão teve um sonho assim, José, e tem experiências na Bíblia de pessoas que sonharam. E visões também, sabe? É difícil dizer, porque é uma coisa individual e particular. Uma vez eu estive num culto e um irmão disse que ele estava vendo uma bola de fogo. E a gente olhava, irmão Jonathan, a gente via a parede, né? Não estou vendo não, irmão. Só que aí ele disse que quando a bola de fogo relou nele, ele começou a falar em línguas. Isso é uma experiência com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando ele estava indo a caminho de Damasco, ele vê alguma coisa, e ele ouve alguma coisa. O texto até diz, ô Saulo, por que você me persegue? Quem é? Eu sou Jesus a quem você persegue. Então ele vê alguma coisa, ele ouve alguma coisa, cai de cima daquele transporte, cavalo, camelo que ele estava em cima, e ali ele fica cego. É conduzido a um lugar, quando Ananias ora, ele volta a enxergar, e ali ele passa a se transformar. Ele se converte ao cristianismo. Mas nem todos que estavam com ele viram o que ele viu e ouviram o que ele ouviu. Por quê? Porque tem experiências que são particulares. E aí vale a pena ressaltar que algumas experiências particulares não são doutrinas. Às vezes o Espírito Santo ele pode exigir algo de mim que não exija da Esther, que não exija do pastor, ou algo do pastor que não exija de mim. Então nós temos que ser passivos à voz do Espírito Santo e entender como ele quer conduzir a nossa vida. Ainda dentro desse aspecto, nós entendemos que o falar em línguas é experiência com o Espírito e que o cristão ele também pode vivenciar os dons do Espírito. 1 Coríntios capítulo de número 12. Os dons do Espírito pode ser a palavra da sabedoria, quando Deus ele dá uma capacidade profunda da pessoa contemporaneizar o texto bíblico, trazer um texto de 2000 anos atrás para os dias de hoje. A palavra da ciência, quando Deus te dá aquela habilidade de olhar para o texto e adentrar no contexto histórico, social, político, econômico, linguístico, geográfico, você aprender de forma científica algo que muitas pessoas não conseguem. Discernimento de espírito, né? Aquele dom muito importante, porque às vezes em um culto pode vir até uma pessoa fazendo o avião
Né? A pessoa vem fazendo um avião e começa, eis que te digo, e ali começa a falar umas coisas, e às vezes não é nada daquilo, irmãos, porque há algumas encenações também. Uma vez eu ouvi uma jovem contando um testemunho, ela estava na Oliveira Lima, ali em Santo André, passando mesmo. E ali tinha um irmão pregando no meio da praça e viu a jovem e começou, ei jovem, Deus manda te dizer que Ele se agrada de ti, que Ele vai te honrar, que Ele vai fazer. E no meio daquele momento ela falou, olha, eu acho que Deus não está se agradando de mim não, porque eu estou vivendo numa promiscuidade terrível. Querendo dizer, tipo, sábado eu estou com loiro, domingo eu estou com ruivo, na sexta eu estou com moreno, minha vida está de Goiás a rolê, só isso. E ela sabendo que Deus queria algo particular para ela. Então ela estava nessa situação, mas sabendo que Deus não queria aquilo para ela. E vem um camarada fazendo lá o avião e dizendo que Deus está se agradando dela. Ela teve o discernimento na hora que o camarada estava querendo fazer um teatro. Então a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de querer fazer teatro, né? Na verdade, irmãos, eu acho que algumas pessoas elas deturpam o sentido do culto. Porque o que é um culto? O culto é se reunir para cultuar, para adorar. A partir do momento que algumas pessoas dizem eu vou ao culto para ouvir uma profecia, para ouvir uma revelação ou para fazer o avião, as pessoas não estão entendendo o que é culto. E aí, quando pega uma pessoa mal intencionada, ela vai para casa com uma profetada, com uma visagem e com um revelamento. Porque não entendeu que no culto eu venho para entregar a minha adoração. E depois, na hora da palavra, o Senhor vai entregar a exortação dele para a minha vida. Amém. Agora, se o Espírito Santo quiser fazer algo diferente, ele vai ter espaço para fazer, porque ele é o dono da obra. Mas que seja ele, né? Que não haja nenhum irmão querendo chamar a atenção para ele. Porque tem uns negócios que é estranho, pastor. Tem uns negócios que eu não sei. O pessoal, antigamente, não era muito longe, entre o ano 2000 e pouco, o pessoal dizia que estava com a unção do leão. Aí ficava fazendo lá um negócio de leão. O senhor pegou essa época, pastor? Não. Não, então. Peguei o dente de ouro e. Aí, dente de ouro. Dente de ouro e o sopro, recebo o sopro. Irmãos, eu já vi gente fazendo uns negócios tipo assim, ó, falando com a irmã, o negócio é o seguinte, Deus vai te emagrecer hoje. Aí o camarada põe a mão na cabeça da irmã e ora por ela. E ali faz um negócio ali, meio, tipo, dá um adugue na irmã e diz, receba. A gente olha para a irmã está do mesmo jeito. E ela está se vendo, ela está se achando 30 quilos mais magra. Isso aí a gente chama de algo psicossomático. Se eu começar a falar de piolho, vocês vão começar a coçar a cabeça. Mas isso não quer dizer que vocês estão com piolho. Então tem pessoas, irmãos, que elas brincam. E eu entendo que nós não temos tempo para ficar brincando. Porque a gente já trabalha, corre, tem nossos afazeres. Então o ato de cultuar é um ato horizontal e vertical. É um ato onde eu fortaleço a minha coinonia com os irmãos e também fortaleço o meu relacionamento com Deus. E um outro detalhe, eu acho que tem pessoas que não têm um pingo de temor, porque eu não consigo entender uma pessoa que ela inventa isso, sabe? Ela dizer, tipo, digamos que o pastor, ele fez 12 horas de trabalho. Aí ele chega ali na cadeira, o semblante meio desfigurado, meio cansado, e o camarada começa, eis que eu vejo uma nuvem preta sobre a sua cabeça, e Deus manda agora te dizer, eu acho que o cara não tem noção da realidade, porque ele está brincando com as coisas de Deus, ele está inventando um monte de bobeira, cara. Então, queridos, nós queremos que as nossas reuniões, elas não sejam embasadas nisso.
as pessoas que adentrarem a nossa igreja, não é para estar preocupada se vai receber revelação final 3 do RG. O intuito é cultuar a Deus. E se o Espírito Santo quiser evidenciar uma experiência nessa pessoa, aí é de responsabilidade do Espírito Santo. Mas que nós não venhamos cair nessa cilada. E eu até entendo que em alguns lugares é diferente, porque tem lugares que de 10 igrejas, 9 igrejas buscam sempre essa questão do final 3 do RG, eis que vejo uma nuvem negra, eis que Deus vai te dar a chave, e fica aquela maluquice. Às vezes o povo com raiva de Deus porque não recebeu a chave que o profeta disse que ela ia receber. O problema é que Deus não falou nada, é que o camarada estava ali encenando uma situação. Fé, dons de cura, é um dom, não dá para saber. Às vezes nós vamos passar pela cirurgia, irmãos, não tem jeito, mas nós vamos orar e aquela cirurgia vai ser um sucesso. Às vezes Deus ele vai preparar um especialista que ele vai cuidar de nós, a cirurgia vai dar tudo ok, sabe? Então é muito complicado isso, porque eu já ouvi casos de pessoas que orou por uma determinada pessoa, fez o avião e disse que a pessoa sairia curada, e depois de outro tempo a pessoa não faleceu. Então a pessoa que falou isso, ela é meio que irresponsável, porque qual é o nosso dever? Orar e entregar a Deus. Se Deus quiser curar, amém, e se o Senhor recolher, amém também, irmãos, porque é algo que Ele sabe. Ele é onisciente, Ele é presciente, Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Tem pessoas que Ele não quer curar, Ele quer recolher. Tem pessoas que Ele quer curar. Então qual é o nosso dever? Orar. E algumas pessoas Deus usa para curas, mas é Deus que usa. Não dá para a gente saber quando isso vai acontecer, porque o dom é do Espírito. E o Espírito é uma pessoa, e Ele faz como Ele quer, e não como eu quero, e não como os irmãos querem. Então isso é importante, né? Operação de maravilhas, isso é tremendo. É tipo a pessoa não ter um olho e um olho nascer, uma perna ser menor, né, pastor? E aí de repente ficar do mesmo tamanho. Mas isso pode acontecer? Pode acontecer. Aconteceu na época de Jesus e pode acontecer nos dias de hoje. Mas se eu for no culto e não acontecer, meu irmão, primeiro que você já está indo para o culto pela intenção errada. O culto é o lugar de você adorar, e através da sua fé, do seu clamor, Deus ele pode te conduzir segundo a vontade dele. Então isso às vezes as pessoas não entendem. Nós fizemos uma brincadeira lá com a água ungida, não sei se vocês viram no Kairos News. Sim. E foi uma encenação, foi uma brincadeira mesmo. E ali, queridos, quando a gente estava falando, olha, você leva essa água ungida pela apenas uma oferta de tanto, fazendo uma encenação crítica, na verdade foi um sarcasmo contra o mercado religioso, porque nós da Kairos não entendemos que o mercado religioso é a via correta para conduzir os irmãos a dizimar e a ofertar. Aí já é um outro estudo, porque particularmente para mim não é correto o camarada ir no mercado, comprar um copo de água mineral por 50 centavos e leiloar na igreja por R$2.000, prometendo uma solução mágica. Isso aí não é coisa de igreja reformada, é coisa de igreja neopentecostal que faz mercado religioso. É um problema. Vamos correr porque a hora já foi embora. 1 Coríntios 14:2. Quem pode ler? Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Ok, em espírito fala em mistério, não dá para sabermos propriamente o que é. Quem pode ler esse? Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo, mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. Amém. Então algumas traduções vão dizer quem traduz, né? Às vezes, irmãos, tem cultos que acontece isso. Uma determinada pessoa está falando em línguas e outra pessoa interpreta. O senhor já viu isso, pastor? Já. E às vezes a própria pessoa que está falando em línguas, ela mesma interpreta.
Quando há interpretação, a igreja é edificada. Quando não há interpretação, quem fala é edificado. Ele está vivendo essa experiência. É aí que entendemos que quem está vivendo essa experiência, ele vai viver essa experiência. Mas se ele está só falando em línguas, achamos desnecessário essa questão dele chamar a atenção de todo mundo para ele, sendo que é uma coisa que o Espírito Santo está tendo em particular com ele. 1 Coríntios 14, 5. Quem pode ler? Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Pronto, é uma concordância, né? A edificação da igreja quando há interpretação das línguas, e quando não há interpretação da língua, quem fala é edificado. Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. Amém. É justamente. É importante dizer que os reformados, eles não interpretam esse texto como línguas estranhas. Eles interpretam como línguas, idiomas. Né? Uma pessoa que tem a habilidade de entender inglês, espanhol, alemão, né? No meu caso que fiz hebraico, grego, tá, mas essa interpretação deles também não invalida que existe uma língua que você fala em mistério com Deus. Quem já viveu essa experiência e quem vive essa experiência, é difícil negar, porque a pessoa vive, é a experiência que ela vive, que ela fala e que ela está sendo edificada. E mais belo ainda é quando há uma interpretação. Então, queridos, na Kairos, entendemos que o falar em línguas é uma experiência com o Espírito. Qualquer pessoa pode viver essa experiência ou uma outra experiência. Então, as pessoas que vêm congregar conosco, que têm a experiência do falar em línguas, em nosso meio elas serão bem acolhidas. Porque, diferente de uma igreja reformada, se uma pessoa que fala em línguas for congregar numa igreja reformada e falar em línguas no culto da igreja reformada, primeiro que aquelas 50 cabeças que vão estar assim olhando para o pastor, as 50 vão olhar para trás ao mesmo, fala, o que está acontecendo ali atrás? Vão oferecer uma água com açúcar, né? Eu já ouvi até falar, o senhor não almoçou? O senhor está querendo uma água com açúcar, alguma coisa? Já aconteceu. E depois alguém vai ir até essa pessoa e vai dizer, olha, aqui nós não temos tal costume. Então, para uma pessoa que teve a experiência de falar em línguas, congregar numa igreja reformada, tradicional, para ele ficar lá, ele vai ter que se abdicar do falar em línguas em público. Ele pode até falar no particular dele. Isso já deu até, irmãos, um pastor presidente de uma certa denominação. Ele era pastor presidente da convenção e diretor da faculdade. Ele teve a experiência do falar em línguas. A igreja convidou ele a ir embora e deixar a faculdade e deixar a presidência da convenção. Depois ele foi lá e abriu uma outra convenção e uma outra faculdade, mas renovada, né? Onde os irmãos daquela denominação poderiam falar em línguas. Então hoje o Brasil ele é muito aberto nessa questão. O pentecostalismo, a crença do falar em línguas está muito aberta. As igrejas reformadas não admitem isso no culto, especificamente, não ensinam também que isso é possível, e as igrejas de linha mais carismática acreditam que é possível. Então nós estamos no meio termo. Somos uma igreja que adota os pilares da teologia reformada, mas entende que o falar em línguas é uma experiência que pode ser vivida por qualquer cristão. Quem pode ler esse? Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Bem, o Paulo dizendo, né, que tinha essa experiência também. Quem pode ler esse? Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em língua. É bem complexo, porque Paulo ele entende que quando ele fala o que ele compreende, há entendimento. E o falar em línguas, ele não está entendendo nada, mas está sendo auto-edificado. Então é por isso que essa pessoa que está falando em línguas sozinha,
ela pode ali no lugar dela estar falando em línguas e estar sendo edificado, tranquilo. É desnecessário rodar a igreja inteira num pé só e fazer o avião. Parece que a pessoa quer mais chamar a atenção para ela do que propriamente receber essa edificação. Finalizamos. Então, queridos, esse foi os versículos que preparamos para vocês para falar deste tema, porque é um tema muito importante, principalmente para os irmãos que estão aqui, que fazem parte da liderança também e que estarão passando a visão da nossa igreja para outras pessoas. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração então, finalizar, e os irmãos poderão fazer